Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Jornal da Rede Alesp está de volta. A gente segue com mais informação aqui do Legislativo Paulista. Olha, brasileiros nascidos em julho recebem hoje a terceira parcela do Auxílio Emergencial 2021. O benefício também será pago a quem faz parte do programa Bolsa Família com o NIS, que é o número de identificação social final 7. O dinheiro será creditado em conta poupança social digital, conta poupança social digital da Caixa Econômica Federal e poderá ser usado inicialmente para pagamento de contas e compras por meio do cartão virtual. Saques e transferências só vão ser liberados no dia 12 de julho. A consulta pode ser feita pelo aplicativo. Anota aí, auxilio.caixa.gov.br ou então pelo consultaauxilio.cidadania.gov.br. Depois de um aumento expressivo no número de crimes violentos no Brasil em 2020, o quadro tem uma melhora no primeiro trimestre deste ano. Apresentou queda de 11% nos assassinatos. O levantamento foi feito com base nos dados oficiais de 26 estados e do Distrito Federal. A redução foi registrada em homicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte. Perdão. Em janeiro, fevereiro e março de 2021, foram registradas 10.663 mortes violentas contra 12.007 casos no mesmo período de 2020. 5 estados contabilizam uma alta no número de crimes violentos. 3 no Nordeste, Maranhão, Paraíba e Piauí, e 2 no norte do país, Pará e Roraima. O cenário de mortes por Covid em São Paulo apresentou pela primeira vez uma mortalidade maior no interior do estado em relação a regiões metropolitanas. As cidades interioranas registraram uma taxa de mortalidade superior à das regiões metropolitanas no período de 22 de maio a 12 de junho. O balanço é baseado em dados das secretarias estaduais de saúde, que registraram 60% de todos os óbitos do estado em regiões do interior paulista. 120 milhões de pessoas, ou 57% da população do estado, vivem no interior. A taxa de mortalidade por 100 mil habitantes na região foi de 6,7 contra 6,1 nas regiões metropolitanas do estado. Quase 89 milhões de brasileiros já receberam a vacina contra a Covid-19 e quase 64 milhões e meio com a primeira dose e pouco mais de 24 milhões já com a segunda dose. Estes números equivalem a 30% da população brasileira. São Paulo já vacinou 34% da população, ou 22 milhões de imunizados. 16 milhões deles com a primeira dose e 6 milhões já vacinados com a segunda dose. Os dados são da Secretaria Estadual de Saúde. O deputado Jorge Wilson, xerife do consumidor do Republicanos, participou de solenidade de 90 anos do Complexo Hospitalar Padre Bento, na cidade de Guarulhos. O parlamentar já destinou mais de R$ 2.600.000 para a reforma e manutenção do hospital. E desde o início da pandemia da Covid-19, já conseguiu 37 leitos de unidade de terapia intensiva. Ele também destinou para este tratamento um tomógrafo de última geração, essencial para o diagnóstico preciso e que pode salvar muitas vidas. O deputado ressaltou que a saúde é prioridade no mandato e que continua lutando para que todo o cidadão tenha acesso a serviços públicos de qualidade. O deputado Murilo Félix, do Podemos, encaminhou à Câmara Municipal de Limeira 21 ofícios aos vereadores e informou que vai destinar recursos de emendas parlamentares no total de R$ 1 milhão. O parlamentar pediu que cada vereador indique a finalidade do valor a ser destinado, no total de R$ 50 mil para cada um. Porém, existe a possibilidade de fazer uma destinação conjunta para investimentos maiores, como saúde, infraestrutura e causa animal. Além disso, o deputado destinou mais R$ 3 milhões de emendas complementares para a saúde. O envio do recurso, que vai beneficiar 16 cidades, já foi autorizado pelo governo estadual. O Banco Central do Brasil continua trabalhando para ampliar as novidades do PIX, método de transferência instantânea de valores criado no final do ano passado. As próximas implementações devem ser o PIX Saque e PIX Troco. O pagamento offline por aproximação e a instituição
fala até em pagamentos internacionais no longo prazo. O Pix já representa 30% das transações bancárias no Brasil, incluindo transferências e pagamentos de acordo com dados da pesquisa Febraban de Tecnologia Bancária 2021. Já as operações através de maquininhas de cartão, que tinham 68% das transações em novembro, caíram para 51% em março deste ano, em meio à pandemia de Covid-19. Os brasileiros fizeram no ano passado 16 bilhões de transações bancárias, a maior por mobile banking, ou seja, por intermédio de aplicativos de bancos por smartphones. Isso significa um crescimento em 2020 de 43% nesta modalidade na comparação com 2019. Os dados da Federação Brasileira de Bancos apontam que o Pix foi utilizado por 93 milhões de usuários nos primeiros 5 meses de 2021. Minutinho. Nós vamos falar agora sobre as dificuldades de acesso ao INSS. Pessoas atingidas pelo coronavírus têm dificuldade de acesso ao benefício por incapacidade. Entre as sequelas frequentemente identificadas no pós-Covid-19 estão a insuficiência respiratória e a depressão. Sobre este assunto, eu converso agora com Isabela Brizola, ela é advogada previdenciária. Boa tarde, Isabela. Essa questão do auxílio doença temporária, minha primeira questão é por que uma pessoa que tem ou teve doença não consegue ter acesso a esse benefício? Boa tarde, tudo bem? A primeira questão é a dificuldade de acesso ao sistema do INSS. Devido à dificuldade, as pessoas não conseguem ter acesso às informações de forma correta. Então, aqui no Brizola, eles nos procuram muito porque não conseguem analisar a documentação correta, não conseguem fazer o agendamento pelo site do INSS, não conseguem apresentar a documentação cabível e necessária para que tenha um bom êxito na demanda. Então, essa dificuldade tem sido muito frequente. E também a morosidade, porque o que acontece? Uma pessoa que está internada pela Covid, ela precisa ficar aguardando, aguardando ali até ser realizada a perícia. Então, nesse tempo de internamento, ela não tem o benefício já concedido de imediato. Então, ela fica aguardando esse período até que ela saia ali daquele internamento e consiga ter acesso. Isso é muito importante, por quê? Porque a pessoa está precisando daquele direito, está precisando daquele benefício. O que acontece? Ela fica ali aguardando, por quê? Os primeiros 15 dias, eles são pagos pela empresa, mas a partir do 16º dia é pago pelo INSS, então tem que procurar o INSS. E o que acontece? É muito moroso esse processo de busca do INSS, porque você fica um tempo esperando, Nós até tivemos contato com uma pessoa que ficou esperando um tempo para ter a concessão desse benefício, Então, assim, ela foi internada, ficou 2 meses, 3 meses internada. Depois que ela saiu, ela não conseguia nem receber o benefício. A filha precisou entrar com um mandado de segurança para poder esse benefício ser concedido e recebê-lo de uma forma mais rápida. Então, essas dificuldades, elas têm sido encontradas por aqueles que têm buscado esse benefício junto à Previdência Social. Ainda a questão da perícia, doutora, teve um momento que não precisava, não sei se agora precisa, como é que está? Precisa. Na verdade, assim, a pessoa que está internada, ela tem a opção, a pessoa que está internada, ela tem a opção de um familiar levar a documentação até o INSS. Só que o problema disso é que o benefício ele não é concedido de imediato, Porque o perito do INSS ele vai analisar ainda a documentação, E depois dessa análise é que é deferido o benefício. Então, o benefício ele não é deferido imediatamente, ele é deferido apenas depois dessa análise, Se a pessoa está internada mesmo, ela precisa ou levar um familiar, levar a documentação, junto ao INSS, ou ela vai ter que pedir uma solicitação de que um médico do INSS vá até ela. Só que o problema disso é a morosidade, a forma como isso vai acontecer. Se realmente, esse médico vai de uma forma rápida lá, para que ela obtenha logo esse valor em espécie, em dinheiro, O que acontece é que as pessoas ficam internadas, aguardando esse dinheiro, muitas vezes sem ter condições
condições de pagar as suas contas ali mensais, né? Porque a partir do 16º dia a obrigação é do INSS em pagar. Então, essa espera, eu acredito que tem sido muito difícil para as pessoas, principalmente aquelas pessoas que estão ficando internadas com mais, né, tempo ali, acima de 16 dias de necessidade do benefício previdenciário. Doutora, pessoas então que estão doentes, estão afastadas e têm o benefício negado, como proceder? Elas precisam buscar o judiciário, né? Por quê? Porque para nós podermos ajuizar uma ação, é preciso um indeferimento administrativo, é um requisito, né? Então, se tivermos esse indeferimento administrativo, esse benefício negado, a pessoa precisa procurar um advogado, né, para que entre com uma ação na Justiça Federal. Na Justiça Federal vai ser analisada essa ação e marcada uma perícia, né, onde vai passar ali com o médico da Justiça e esse médico vai fazer uma análise da documentação médica para dizer se a pessoa está incapacitada ou não, ou se possuiu sequelas, né, em relação à Covid, e aí sim será determinado uma sentença pelo juiz com base na perícia médica, né, naquilo que foi dito pelo perito em perícia, na Justiça Federal. E como é que estão as unidades do INSS hoje? Elas estão atendendo presencialmente? Porque a gente sabe que tem muito serviço online também, mas nesse caso precisa ir ao local ou não? Isso. Elas estão agora atendendo presencialmente, sim. Aí, o que eu falei para você, o problema é a morosidade. Por quê? Teve um caso aqui no nosso escritório que a pessoa ficou 30 dias internada, né? Ela acessou pelo sistema online, fez o agendamento de perícia, mas a perícia ficou agendada para um mês depois. Então, ela foi internada, né, ali no início do mês de março e foi fazer a perícia só no final de abril. Então, olha a morosidade e a demora disso tudo, né? Porque a perícia, ela foi na perícia apenas depois que ela saiu do internamento. Ela não conseguiu que um médico do INSS fosse até ela para que esse benefício fosse concedido de uma forma mais rápida, né? Então, a gente pode verificar essa morosidade e a necessidade, né, que infelizmente as pessoas passam nesse tempo pela Covid. Doutora, pela lei trabalhista, quem é que tem direito a esse afastamento e receber pelo INSS no caso da Covid-19, que contraiu a doença e está doente? Sim. As pessoas que têm direito são os segurados, né? O que é o segurado? É aquele que é registrado, né, que trabalha com registro, é o contribuinte da Previdência Social. Então, o facultativo, aquele que paga também o carnê, né, a dona de casa que paga carnê, mas tem que pagar, né, para que você possa ser um segurado da Previdência Social. E você precisa ter, no mínimo, 12 meses de contribuição, tá? Então, você tem que ter 12 meses contribuídos para você ter direito a esse benefício previdenciário. Se você perdeu a qualidade de segurado, né, passou esses 12 meses, você ficou um tempo sem trabalhar, você vai readquirir essa qualidade de segurado pagando mais 6 meses de contribuição. Então, o requisito essencial são 12 meses de contribuição. Se você perdeu essa qualidade de segurado, você pode readquirir a partir do momento que você paga mais 6 meses. Muito bom, muito importante. Conversando aqui com a doutora... Pois não. Importante, só licença um minutinho, importante salientar é que as pessoas, no caso de saúde, elas não precisam ter esse 12 meses. Então, se elas forem acometidas pela Covid, né, isso recentemente saiu em jornais e tudo mais, que os profissionais da saúde não precisam ter esses 12 meses. Se eles forem acometidos pela Covid, eles já podem procurar os seus direitos. A gente teve a imagem interrompida rapidamente, mas deu para entender exatamente o que a senhora estava nos falando. Doutora... Entendeu dos profissionais da saúde? Isso é bem importante. Sim, então, em relação aos profissionais da saúde, a senhora quer complementar mais alguma coisa? Exato, que os profissionais da saúde, isso foi considerado acidente de trabalho recentemente. Então, eles não precisam dessa carência de 12 meses. Né? Se eles pegarem ali a Covid, eles já podem procurar os seus direitos na Previdência Social. Doutora Isabela Brizola, obrigado, advogada previdenciária, obrigada pelas informações e já fica o convite aqui para participar da nossa programação, dos nossos programas, porque é um assunto extenso. Muito obrigado. Obrigada a vocês pela participação.
E olha, a nova regionalização do estado de São Paulo chegou ao Oeste Paulista, desta vez com audiência pública para a criação do aglomerado urbano de Presidente Prudente. O desenvolvimento econômico da região começou com o projeto Pontal 2030 e agora segue com a nova configuração administrativa. O governador João Dória participou deste encontro. Confira na reportagem de Julie Stanzioni. A região oeste do interior paulista está a 558 quilômetros de distância da capital. Diminuir as distâncias, não só geográficas, e descentralizar as tomadas de decisões em várias áreas é fundamental para o crescimento do Estado. Presidente Prudente, escolhida para ser o centro pulsante da nova regionalização que o governo paulista propõe, mistura a vida pacata do interior com o frenético ir e vir de trabalhadores da indústria do agronegócio. O futuro é agora. O projeto Pontal 2030 deu início ao plano de crescimento de Prudente e das cidades vizinhas que lutam há décadas por novos investimentos locais. Esperamos muito tempo. Temos muitas dificuldades, muitos problemas. Resolveremos juntos, vou repetir sempre. Mas o dia de hoje é um dia, sim, histórico para se escrever para o Oeste Paulista. Nós precisamos ser atendidos com rapidez. Nossos problemas são graves e muito antigos. A nossa distância acaba, sim, prejudicando. Mas a tecnologia chegou e nos aproximou. O Pontal do Paranapanema, como a região é popularmente conhecida pelos paulistas, faz parte agora do projeto de desenvolvimento regional de São Paulo. O aglomerado urbano de Presidente Prudente vai unir 32 municípios, não só pelos seus limites geográficos, mas também pela vontade de fazer sua gente crescer. Sobre a nova configuração, serão mais de 600 mil habitantes atendidos. Hoje, a gente vem aqui para trazer investimentos que o governador vai anunciar e avançar com esse projeto que visa melhorar a qualidade de vida de toda a população aqui do Pontal do Paranapanema. Habitação com casas e títulos, checão da habitação para Regente Feijó, investimentos já consolidados com a entrega da ponte em Presidente Venceslau, um trabalho que se consolida no número recorde de vicinais e SPs, totalizando 340 milhões de reais, talvez o maior investimento da história, governador, do Pontal do Paranapanema, e também uma questão histórica para todos nós, que é a regularização fundiária. Fortalecer o desenvolvimento do Oeste Paulista. É por aqui, por essas estradas, que a economia gira aqui no estado de São Paulo. Melhorar a infraestrutura dos municípios e também unir força entre eles é ampliar a geração de negócios. É também gerar novos postos de trabalho e melhor geração de renda para cada um deles. Com aquilo que o governador já anunciou, que é a recuperação das estradas aqui da região, estaduais, nós temos lá a 457, 421, nós temos a 425, nós temos a 563, 613, 501, e tem mais uma estrada faltando, mais as vicinais, nós vamos ter perto de 300 milhões, né, Pila? 300 milhões de reais de investimento nas estradas nossas aqui. Vai faltar muito pouco para a gente poder falar que a estrada está ruim ou deixou de ter um investimento do Estado. Transformar o Pontal e ter aqui Presidente Prudente como a sede, a base, a referência para a aglomeração urbana, traz todos os benefícios elencados aqui pelo nosso secretário Marco Vignoli. É um sonho desta região de muitos e muitos anos. Isso transforma a região, porque facilita na aglomeração o acesso a recursos para obras de infraestrutura, para obras na área da educação, da saúde, do bem-estar, da cultura, do agronegócio, do esporte, todos os setores e da proteção social também, seja no âmbito do Estado, seja no âmbito federal e seja no âmbito internacional, como foi mencionado aqui, financiamentos de bancos internacionais. É uma outra etapa na vida do Pontal, tomando como referência Presidente Prudente. Se o desenvolvimento do interior passa pelas estradas, o governo do estado de São Paulo tem investido profundamente nelas. A modernização das rodovias paulistas já é uma realidade. Estamos recuperando todas as estradas no programa
estrada asfaltada, todas, eu quero repetir, todas as estradas, todas as SPs do Estado de São Paulo, que precisam de investimento, de modernização, recuperação do seu asfalto, sinalização, alças de acesso, todas, eu volto a repetir, estão licitadas e representam mais 2,5 bilhões de reais de investimentos do governo do Estado de São Paulo. 2,5 bilhões na recuperação dessas estradas. É o maior programa de recuperação de estradas da história de São Paulo em qualquer tempo. O novo projeto de regionalização do Estado de São Paulo seguirá com as suas audiências públicas pelo interior paulista já nos próximos dias. O objetivo dessa nova configuração é identificar as potencialidades locais e solucionar os desafios que também se apresentaram durante a pandemia da Covid-19. Muito bem, a nova configuração é da regionalização. Vamos falar sobre emprego? Vamos com mais entrevista agora, falar sobre o CAT, que é o Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo, que oferece vagas para o mercado de trabalho. Vou conversar agora com Armando Júnior, ele é secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo. Boa tarde, Armando. Agora um nome diferente aí, né? Porque é trabalho, empreendedorismo, turismo, vocês estão bem abrangentes. Essa abrangência é para que oferecer mais emprego de um olhar mais abrangente, é isso, Armando? Explica para a gente. Exatamente. Boa tarde a todos, prazer participar aqui com vocês na Rede Alesp. Justamente isso, né? O desenvolvimento econômico ele traz essa vertente aí horizontal, né? Onde a gente faz com que a qualificação profissional e a geração de trabalho e renda, ela seja para diversas cadeias produtivas aqui na cidade de São Paulo, né? Entre elas, todas aí do setor de trabalho e turismo, e destacando também o turismo aqui na cidade de São Paulo. Que legal, porque o turismo também é um olhar importante, né? E o empreendedorismo também. A gente está vivendo novas fases e vocês em sintonia. Tem muita vaga aí? Tem bastante vaga aí no CAT? Porque vocês atendem só São Paulo ou a região também? E eu queria saber quantas vagas tem aí agora no momento. A gente atende na cidade de São Paulo, né? Mas obviamente a população aqui da região metropolitana acaba acessando o serviço do CAT, né? O Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo. E hoje nós estamos agora, né? Vamos abrir na segunda-feira mais 300 vagas de emprego para a população aí que está em busca de um emprego, né? Para tentar sair um pouco dessa situação difícil que a pandemia impôs, não só aqui a cidade de São Paulo, mas a todo o Brasil. E são 300 vagas de diversas qualificações. E hoje a gente está colocando são 100 vagas delas são para operadores de telemarketing. E essa é uma vaga importante porque é aquela vaga que a gente chama de entrada no mercado de trabalho. É aquela vaga que muitas vezes não exige qualificação, opta sempre pela população mais jovem, que é aquela que é a que sofre mais com a questão do desemprego, e que as pessoas já consigam entrar no mercado de trabalho, gerar renda, se qualificar e aí, consecutivamente, poder progredir na sua carreira. Além do telemarketing, tem outras vagas dentro dessas 300 aí que você pode lembrar para a gente, para quem já tiver alguma qualificação próxima, já ir pensando? Exatamente. A gente está com vagas também no setor de comércio, né? Atendentes, caixa, repositor, são mais de 50 vagas nesse setor. Temos aqui também vagas para o setor de limpeza, com mais também outras 10 vagas, e também depois a gente começa a ter diversas outras vagas muito focado no setor de comércio e no setor de serviços, que são as grandes âncoras aqui na cidade de São Paulo. Ô Armando, quem é que sai na frente nessa disputa aí por essas vagas? Geralmente quem está um pouquinho mais de qualificação, né? Como é que se prepara? Exatamente. A qualificação ela é fundamental, né? Os empregadores, eles buscam as pessoas que já têm alguma qualificação, se tiver alguma experiência também, mas às vezes quando a pessoa não tem experiência, como é que ela consegue entrar no mercado de trabalho? Por meio de qualificação. E hoje existem diversas ferramentas que as pessoas podem utilizar até de forma online, como qualificação profissional e gratuita. Uma delas é o portal do CAT, aqui da Prefeitura de São Paulo, cat.prefeitura.sp.gov.br, onde a gente disponibiliza mais de 80 cursos de diversos setores para a população fazer gratuitamente, com emissão de certificado, e essa é uma questão muito importante, porque
é com base na qualificação que as pessoas vão conseguir acessar melhores vagas no mercado de trabalho e, às vezes, entrar até no mercado de trabalho nesse momento difícil de pandemia. Então, a gente está incentivando cada vez mais o setor de qualificação profissional, sobretudo esse online, que as pessoas podem fazer a qualquer momento, qualquer horário, seja pelo celular, tablet, computador, numa lan house, enfim, até em praças onde tem a distribuição de Wi-Fi gratuito. E essa qualificação, ela emite certificado que ela pode comprovar para o empregador. Então, a qualificação profissional hoje é fundamental e as pessoas podem acessar gratuitamente o portal do CAT. Pois é, você sabe que há alguns anos eu me lembro de uma reportagem que o Canadá precisava de enfermeiras qualificadas e estava fazendo pesquisa e a prefeitura fez uma parceria e, infelizmente, acho que eram 6 vagas, não conseguiu cumprir porque nenhuma conseguiu passar na proficiência de inglês, né? Então, a qualificação é muito importante para todas as áreas. E vocês tem convênio também, as empresas também podem se cadastrar no CAT ou é só quem busca uma vaga? As empresas também, inclusive isso é fundamental, porque hoje nós temos cerca de 400 empresas que são parceiras do CAT, mas todas as empresas que querem utilizar um RH gratuito, né, porque o CAT ele faz esse serviço de busca de profissionais. Então, as empresas que querem utilizar esse serviço gratuitamente podem entrar em contato com o CAT aqui da Prefeitura de São Paulo, podem ir pelo site aqui da Secretaria, que eles vão encontrar o contato direto do CAT para poder acessar esse trabalho que é feito também para as empresas totalmente gratuito. A gente faz essa grande seleção com a população, encontra os profissionais adequados às necessidades da empresa e envia para a empresa apenas aqueles candidatos que têm o perfil desejado. Então, a gente consegue fazer com que as empresas contratem pessoas mais alinhadas com as suas necessidades e fazendo um serviço gratuito para essas empresas. Me fala uma coisa, está aberto presencialmente a partir de segunda-feira, então 300 vagas. Como é que a pessoa vai primeiro no site ou tem locais presenciais do CAT aqui em São Paulo? A gente fez o que aconteceu. Quando começou a pandemia, os CATs fecharam, né? E aí nós tivemos que nos reinventar, assim como todo o setor privado também teve que se reinventar. Então, coisas que a gente já vinha fazendo de forma online, nós tivemos que expandir. Então, a gente criou ali um site, né, um link de inscrição. E hoje, toda a intermediação de mão de obra, todo o cadastramento de pessoas para vagas de emprego, ela é feita completamente online, né? As pessoas podem fazer pelo celular, pelo computador, sem ter que se deslocar até uma unidade. Porque hoje nós estamos apenas com 2 das 25 unidades do CAT abertas para fazer serviços que são necessários serem feitos presencialmente, que é o seguro-desemprego e a formalização do MEI, do empreendedor individual. Então, esses serviços eles são feitos sob agendamento no portal do 156, e aí as pessoas vão com agendamento, com espaçamento, com distanciamento, né? Seguindo todos os protocolos sanitários do Plano São Paulo, elas vão até o CAT. Para as vagas de emprego, efetivamente, nós abrimos um site, que é o bit.ly/vagasnocat, bit.ly/vagasnocat, esse li é por LY, e nesse site a pessoa se cadastra lá, e aí a gente tem um banco de talentos. Com esse banco de talentos a gente faz justamente a comparação das necessidades das empresas com as qualificações das pessoas, e aí nós conseguimos fazer com que a gente envie para as empresas as pessoas que têm a qualificação necessária. Hoje, para você ter uma ideia, só nesse 1 ano que a gente ficou aí nessa pandemia utilizando esse sistema, nós já temos mais de 100 mil pessoas cadastradas nesse banco de talentos aqui da Prefeitura de São Paulo. Que ótimo. Armando Júnior, secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico e Trabalho e Turismo, obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Eu que agradeço, uma boa tarde a todos.
Muito obrigado. Eu vou repetir o site, porque é um encurtamento, e aí você pode procurar. Olha, é www.b de bola e de igreja, t de tatu.ly/vagas no CAT. Aí você entra lá, tem essas 300 vagas que você pode verificar e aproveita para fazer os cursos de aperfeiçoamento também. Jornal da Rede Alesp fica por aqui. Nós voltamos na segunda-feira, no mesmo horário. Um bom fim de semana para você. Você acompanhou o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o